Olá, ouvinte! Estamos de volta com mais um Sarau de Palavras. Hoje trazendo um termo bastante afinado com os amantes, os estudiosos, aqueles que são afeitos a uma aproximação mais aprofundada com a língua portuguesa. A filologia. A primeira vez que eu ouvi esse termo, confesso que me deixou bem curiosa. A filologia, ela traz um componente histórico bem expressivo para a gente compreender a fundo a importância, sobretudo social, da língua pátria, da nossa língua, da língua de um povo, determinante para a construção da sua identidade e para o seu reconhecimento e pertencimento também diante das outras nações e das outras civilizações. A filologia, numa significação mais simplista, digamos que seja o estudo de uma língua ou de um povo através de seus registros escritos. Então é como se eu partisse para o conhecimento de um povo do ponto de vista da sua língua, da evolução da sua linguagem ao longo do tempo, com o passar das décadas e dos séculos. É como se eu me apoderasse da língua de um povo e, a partir dela, aprofundasse os estudos dos seus modos de vida, das suas maneiras de ser, dos seus pensamentos, dos seus ideais, das suas ideologias e assim sucessivamente. Que registros escritos seriam estes? Documentos, narrativas das mais diversas, todo um arsenal, um arcabouço de textualidade que toda civilização possui. O que seria da história, eu me pergunto, sem os documentos escritos, sem as inscrições no que a gente chama de superfícies materiais sólidos? A gente já tocou na rocha como o primeiro livro de que a humanidade tem conhecimento. Então, todos esses registros escritos, documentais, narrativas, mas com um detalhe, os literários, sobretudo. A filologia, ela é bem afinada com os discursos literários. Parte deles, dessa constituição poética, desse pensar poético, dessa maneira de prescrever o mundo, de imprimir o mundo, os homens, seus dilemas, seus saberes, suas circunstâncias, sua história, ele parte dessa textualidade literária a fim de compreender a essência e o desenvolvimento de um povo e de uma cultura. Então, abrindo alas, a filologia seria tudo isso. Observa-se muito nas perspectivas filológicas a autenticidade, a originalidade e, claro, o sentido, o significado dos textos ao longo do tempo, de acordo com as suas inscrições em épocas distintas, temporalidades distintas. Vamos tocar um pouquinho na origem da palavra filologia. Eu gosto muito dessa derivação de filos, com PH, mais logos. O que seria o filos? PHILOS. No sentido de amor, significado de carinho, significado de apreço, significado de adoração. E logos, trazendo aí o sentido de pensamento, de razão, de ideia. Então, podemos entender a filologia, assim, com essa derivação filos mais logos, como se fosse o amor ao conhecimento, o amor ao pensamento, apreço pela razão, amorosidade à ideia. A filologia, ela tem essa afetividade
pelo pensamento, pelo conhecimento, pelas ideias humanas. Um filólogo é, portanto, um amante da sabedoria, um amante da instrução, como diriam os gregos. A instrução para um filólogo é premissa básica para a existência, a identificação e o desenvolvimento de um povo. Um filólogo, portanto, é capaz de traçar o desenvolvimento geral de um povo, de uma civilização, como a gente já falou, por meio de suas escrituras. Toca na gramática, mas não só nela. Toca nas religiões, toca na linguística, toca em toda a riqueza e manifestações culturais, fenômenos linguísticos, históricos e também culturais, por meio de uma leitura investigativa dos escritos. É como se o filólogo se debruçasse sobre um arcabouço de documentos e ali ele faz a festa. Dali ele vai extraindo toda a identidade de um povo. Então veja a preciosidade instrumental que a filologia nos oferta. Um filólogo ele também toca na arqueologia e na epigrafia. A epigrafia, para aqueles que não conhecem a fundo o sentido desse termo, dessa palavra, ela é uma espécie de decifração. É uma ciência que estuda as inscrições antigas, aquelas gravadas antes de existir o livro, papel, gravadas naqueles materiais sólidos. A gente falou a princípio, rochas, pirâmides, lápides, túmulos, etc. A filologia toca, além de tudo isso, na chamada papirologia. A papirologia é fascinante. Ela se ocupa de estudos e investigações dos antigos papiros. Papiros, só lembrando aquele local, digamos assim, de abrigo dos símbolos da escrita, dos primeiros símbolos da escrita, originados de uma planta cultivada às margens do rio Nilo. Esses papiros eles foram ou eram utilizados para abrigar os primeiros escritos da Grécia e da Roma antigas. Mais para frente um pouco, o Sarau de Palavras vai trazer um pouquinho sobre os papéis, papiros, pergaminhos, etc. Então a filologia ela nos propicia uma compreensão da história de uma língua a partir do debruço sobre a própria língua. Claro, se um filólogo estuda, se debruça, investiga, pesquisa uma língua em busca de descobrir as digitais mais essenciais de um povo, de uma civilização, é claro que ele vai tocar inevitavelmente também no desenvolvimento, na identidade e na evolução desta língua, deste idioma. A filologia surgiu na antiguidade. É importante a gente tocar nessa gênese. A princípio preocupada em investigar as ideias de um povo, registradas pela escrita, pelas vias da crítica textual. Ou seja, o trabalho do filólogo era um trabalho eminentemente crítico. Mas depois ele foi evoluindo, ele foi se expandindo, ao ponto de almejar um conhecimento do mundo clássico naquele tempo, por meio de textos escritos, especialmente os literários, frisando mais uma vez. Lembremos que os primeiros trabalhos investigativos, eu não poderia deixar de frisar, destacar essa informação aqui, que essas primeiras investigações sobre a língua e a literatura partiram de gramáticos da Alexandria e também dos chamados sofistas de Atenas, aqueles oradores que tinham em mãos persuadir. A retórica traz exemplares informações
sobre os sofistas de Atenas, os sofistas gregos. Eles que foram os filólogos, espécie de editores, podemos dizer assim, responsáveis pela publicação de versões fiéis de obras literárias, estes alexandrinos e também sofistas. Aproveito também para mencionar aqui o nome de Aristófanes de Bizâncio. Ele que viveu por volta do século II a.C., reverenciando ou reverenciado por alguns estudiosos como o precursor da filologia. Teria sido ele o abre-alas, aquele homem que exemplarmente construiu festejados métodos filológicos. Ele guarda esta autoria, que mais adiante eu pretendo trazer aqui também para vocês estes métodos pensados e promovidos por Aristófanes de Bizâncio. Importante também a gente falar nos tipos de filologia. Claro que eu não vou mencionar todos, mas é bem importante tocarmos em 3. A filologia clássica, a filologia românica e a filologia ligada à linguística, abraçada com a linguística, de mãos dadas com a linguística. O que seria essa filologia clássica? Digamos que ela contempla ou contemplou estudos de uma infinidade de textos escritos da antiguidade clássica, grega, latina e seus elementos literários. Ou seja, ela se debruçava sobre os escritos e, a partir da identificação dos elementos literários contidos nestes documentos, nessa textualidade, nesses textos, ela ia compreendendo, conhecendo e tocando na identidade, nas digitais dos gregos e latinos. A filologia românica, ela traz, assim, digamos, uma preocupação em investigar as transformações linguísticas do chamado latim vulgar. Este latim vulgar, só tocando aqui bem brevemente, ele que deu origem a idiomas como o nosso português e de outras nações que também falam em português, espanhol, etc. Então, estes seriam idiomas que a filologia românica investigava em relação a essas transformações do latim vulgar que haveriam de fazer surgir estes outros idiomas. A filologia, finalmente, abraçada à linguística, que é aquela com foco na língua no âmbito da prática. É como se fosse assim, leitura, investigação da prática, vamos dizer assim, utilização profunda da linguística, e a filologia fazendo este trabalho de leitura e investigação, ela, ao mesmo tempo, no sentido da utilização prática da língua, ela iria reconstruindo os textos literários antigos. Então, assim, ambas, na verdade, a filologia e a linguística, quase que necessitam uma da outra, né? Porque a filologia não existiria sem a língua, né? Assim como eu acho que talvez a língua não tivesse alcançado o grau de importância enquanto distintivo, talvez um dos maiores distintivos de um povo, de uma civilização, se não fossem os filólogos ou a filologia. Agora eu vou abrir aqui colchetes bem expressivos para falar que tivemos e guardamos no nosso patrimônio histórico e linguístico, sobretudo, e literário, filólogos ilustres no Brasil. O Brasil tem uma verdadeira fortuna, eu poderia dizer. Eu elenquei aqui alguns poucos, mas a lista é vasta, praticamente contempla todas as letras do alfabeto. Tamanha a quantidade de filólogos que tivemos. Eu começo pelo alagoano ilustre, o meu conterrâneo, o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda.
nascido em Matriz de Camaragibe, município do litoral norte de Alagoas, ele que foi membro imortal da Academia Brasileira de Letras, lexicógrafo, como a gente tocou em um dos saraus de palavras, autor do célebre dicionário Aurélio da língua portuguesa. Então, Aurélio, que também é poeta, escritor com uma interferência absurdamente decisiva na evolução da língua portuguesa. Aurélio aí traz a filologia também como um traço que marcou a sua trajetória com as letras e com a língua portuguesa aqui no Brasil, para nossa felicidade. O grande e célebre Aurélio. Outro também que merece expressão é o crítico literário e historiador que teve contribuições também decisivas, definitivas, eu até diria, sobre a história, a formação da literatura brasileira. Afrânio Peixoto. Afrânio Peixoto, eu poderia dizer, nas minhas construções, né, e pesquisas sobre a literatura brasileira, que ele está à altura de Santiago Nunes Ribeiro, de Antônio Cândido, por que não? Então, Afrânio Peixoto aí, um nome expressivo não só nos exemplares de construções que nos situam muito bem na formação, né, da nascimento, no nascedouro da literatura brasileira no Brasil, vem aí também trazendo a filologia como seu dado também expressivo na sua biografia. Augusto Meyer, jornalista, ensaísta, poeta e folclorista brasileiro, ele que foi membro da Academia Brasileira de Filologia. Engraçado a gente perceber que o Brasil também traz essa riqueza de uma academia, não só de filosofia e ABL de letras, mas também de filologia. E eu prometo deixar aqui algumas notas, ao menos, sobre esse abrigo aí, que deve ter pérolas notáveis de conhecimento para a gente compartilhar aqui no Sarau de Palavras. E, finalmente, eu não podia deixar de mencionar o nosso querido José Oiticica. Ele que, para nós, estudiosos da literatura brasileira, ele tem uma obra absolutamente atemporal e indispensável para aqueles que querem conhecer a literatura, além dos romances, além das crônicas, além dos contos, que se chama Curso de Literatura, uma obra capa dura, publicada em 1960. José Oiticica, nessa obra, Curso de Literatura, traz verdadeiras lições do que seja o belo, do que seja o estilo, do que seja a observação, do que seja o literário, abraçado por todas as suas nuances e ramificações. Ele, Oiticica, que foi professor catedrático do Colégio Pedro II, poeta parnasiano e um notável anarquista. Então aí o José Oiticica, professor que deixou uma obra exemplar sobre a literatura brasileira e aí também vindo com o distintivo de filólogo ilustre que marcou o Brasil. Vamos aqui ficando com essas breves pinceladas. Claro que a filologia tem um arcabouço, tem uma caminhada que vale a pena a gente se debruçar por muitos e muitos e muitos anos. Mas por enquanto a gente vai ficando com essas notas e até o nosso próximo Sarau de Palavras.